nossas vidas, das áreas da nossa vida, porque sabe que a gente se acostuma também, tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. E de tanto se acostumar, tem coisas que passam muito desapercebidas. A restauração, ela faz isso. É necessário que seja arrancado aquilo que está quebrado, aquilo que está mofado, aquilo que está estragado, aquilo que está feio. É necessário que seja arrancado para que seja colocado algo novo. Então a restauração da família não é fácil, porque às vezes Deus tem que mexer em coisas que a gente está ali acostumado. Sabe, erros que a gente já acostumou? A gritaria já faz parte. É difícil porque quando Deus vai mexer também ali na nossa saúde, muitas vezes não é fácil. E o que dirá dos nossos princípios? Tem coisa que a gente não quer abrir mão, nasci assim e assim eu vou morrer. Então a restauração, Deus precisa mexer. E quando a gente fala de ministério, eu glorifico a Deus, porque ministério é algo tão sério. Ministério é algo tão santo, ministério é algo tão divino. Ministério é aquilo que Deus colocou na vida de todos. Presta atenção nisso, que Deus colocou na vida de todos. Ministério não se resume somente a púlpito. Não tem ministério somente aquele que sabe pregar. Não tem ministério somente aquele que sabe tocar. Não tem ministério somente aquele que sabe fazer orações bonitas em voz alta. Mas tem ministério todo aquele que tem o Espírito Santo do Senhor. Porque ministério é chamado. E todos nós, todos, presta atenção. Você entrou por essa porta, esta noite você tem chamado. Você está aqui nesta noite, você tem um ministério. Ministério é dom, é algo natural que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes somos nós que não nos encontramos. E sabe uma das coisas que impede com que nós encontremos o nosso dom, o nosso ministério? Admirar o ministério do outro e querer o ministério do outro. Você sabe que tem aqui talvez grandes líderes de mulheres que ainda não se encontraram, porque admira demais a voz da Elisama, e fica o tempo todo dizendo como eu queria cantar, como eu queria cantar, como eu queria cantar, como eu queria cantar. Quando Deus diz assim, você não pode nem imaginar o ministério que eu tenho para você na liderança das mulheres, na liderança das Déboras, na liderança de um grupo de intercessão. Como eu posso te usar no estudo bíblico, como eu posso te usar com as suas mãozinhas aqui levantadas. Mas às vezes a gente está admirando tanto um ministério que não é nosso, desejando tanto aquilo que não é nosso, que às vezes nos impede de enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Outra coisa que nos impede também é aquela ansiedade de querer tudo ao nosso tempo. E é engraçado que quando a gente olha os grandes líderes da Bíblia, grandes homens e mulheres, grandes ministérios revelados na Bíblia, todos eles foram preparados antes. Todos eles passaram por momentos de deserto, por momentos de caverna, por momentos de fugir, por momentos de desespero, por momentos de pensar em desistir. Só que aí a gente pensa que aí você recebe aquela profecia, eis que te digo que Deus vai te levantar muito. Você já chega todo engravatado e pensa, é hoje. É hoje que o microfone vai ser usado em minhas mãos, né? E tem aí os meninos que cantam. E aí Deus usa um servo para dizer assim, olha, eu vejo vocês sendo usado de forma tremenda. Aí no Fantástico Mundo de Bob você já vê aquele show lindo, CD gravado e aquela coisa assim fantástica. E a mente de Deus é tão diferente da nossa, que talvez sabe como Deus pode te usar? No hospital. Sabe como Deus pode te usar? Ali no cantinho, numa vigília, você e mais 2 jovens. E aí Deus pode te usar. E aí pode ser que aqui na terra você não vai ter grandes aclamações, mas a palavra de Deus nos garante que na conversão de um justo há festa nos céus. Você acha que seu nome não vai ser comentado nessa hora? Você acha que seu ministério não vai ser exaltado nessa hora? E aí os anjos vão dizer assim, olha lá, a Marisa não está preocupada que não tinha ninguém olhando, mas ela foi lá para a prima dela e orou, e clamou, e disse, e ela se converteu. Que ministério lindo! Que ministério sem honras humanas, sem aclamações humanas, sem confetes, sem purpurinas, mas tão reconhecido nos céus.
Deus tem assim queimado bastante meu coração. Eu já disse isso aqui no púlpito, e eu quero dizer que Ele continua queimando a respeito dos mártires da Bíblia e dos mártires da atualidade. E aí eu li uma frase que dizia assim a respeito de alguns mártires que a gente nem sabe, que não são nomes famosos, que a gente nunca ouviu falar. E essa frase dizia assim: eles morreram como desconhecidos aqui na terra, mas no céu eles são famosos, no céu eles são assuntos. Queridos, isso queimou tanto no meu coração. E eu disse: Deus, sabe como a minha vida vai valer a pena? Primeiro, que aqui eu possa entender a Tua palavra, o Teu Evangelho, me entregar completamente a Ti, para que eu possa entrar no céu. E aí você já pensou quando eu chegar no céu, um anjo olhar para mim e dizer assim: Jane não, porque a Bíblia diz assim que nós receberemos um novo nome, né? Corpo transformado. Mas já pensou? Você é conhecido, talvez ninguém falou nada de você aqui. Porque a grande briga dos seres humanos hoje, infelizmente, no mundo cristão, no mundo evangélico, é quem eu vou ser, o que eu vou falar, o que vão dizer de mim. Mas aí o Senhor nos lembra que o ministério é servir. Sabe o que é ministério? É ser chamado para servir. Para servir o outro, para fazer. E o maior exemplo de tudo isso foi o nosso Senhor Jesus. E aí eu acho muito interessante, porque o próprio salmista diz assim, que a natureza, ela revela a glória de Deus. Os céus anunciam as obras das suas mãos. Então assim, olha, você sabe que os índios, lá nos confins da terra, estão sendo ministrados pela borboleta, como o Senhor esteve falando aos nossos corações ontem, quando a lagarta vira um casulo, e o que parecia ser o fim daquele ser, parece até um caixão. Talvez na cabecinha da lagarta ela entre ali e fale: estou indo para o caixão. Mas se ela resistir, se ela permanecer firme no tratar de Deus, ela vai sair dali como uma linda borboleta e alçar voos muito mais altos do que ela pensou. E Deus usa a natureza para revelar a glória dele. A palavra do Senhor diz assim, olha: assim como a corça anseia por água, assim eu anseio pela tua presença, ó Senhor. E constantemente Deus tem nos mostrado aí a natureza. E aí talvez você já tenha um tempo de igreja, ou talvez seja assim recém-chegado, e você se sinta uma formiguinha. Você olha para as outras pessoas que costumam subir no púlpito, e aí diz assim: olha, eu não sou, olha, se eu sair da igreja ninguém nem vai sentir falta, porque eu sou tão pequenininho, porque eu sou uma formiga, porque eu não tenho voz bonita para cantar. Morro de vergonha, não sei falar no púlpito. Tocar, eu sou um desengonçado, não consigo fazer nada. Para que eu sirvo? E aí você pode dizer assim: eu acho que no ministério eu sou uma formiguinha. E aí o Senhor diz que Ele usa até a formiga na Bíblia como exemplo, para dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga é um dos seres mais admiráveis na natureza. Você sabia que a formiga pode carregar sei lá quantas vezes mais o peso do seu próprio corpo? Sabia que você, se sentindo formiga, Deus pode te levantar como um intercessor tão poderoso nessa igreja, que pode ser o sustento dessa igreja? O sustento do teu pastor, o sustento da tua missionária, o sustento do ministério de louvor. E que talvez você diga assim: não, eu vou sair porque eu não sou um nada. E aí depois você sai e não sabe porque o ministério está entrando em crise. Aí Deus vai e grita para você: ei, volta lá para o teu lugar. Toma lá o teu ministério, porque foi nas tuas mãos que eu coloquei. Porque o amor que eu coloquei no teu coração pelo louvor, e você achava que era porque você tinha chamado para cantar, é porque eu coloquei um amor sobrenatural para você interceder. Sabe aquela admiração que você tem pelos pregadores? Você fica: ah, mas eu não sou nada porque eu não sei pregar. É porque eu coloquei um amor sobrenatural para você interceder pelos ministros, pelos pregadores. Queridos, tem tanta coisa para fazer na obra do Senhor. Tem tanta coisa, e você é único, insubstituível. Aquilo que você deixar de fazer, a obra vai continuar andando, claro, mas da maneira que só você poderia fazer, ninguém faz. E hoje a lição que o Senhor nos traz no versículo que nós lemos aqui é a respeito da águia. Queridos, a águia traz tantas lições para o nosso ministério, tantas lições que nós podemos aprender aqui com mais um animal aqui, com uma ave da natureza. E o que o Senhor gritava no meu coração é dizer assim: olha que ser sábio, olha que ser especial. E olha que não foi por ele que eu morri na cruz. Eu morri na cruz por seres humanos, mas eu deixo o exemplo na natureza para que eles possam seguir. Queridos, o primeiro exemplo que a gente aprende com a
com a águia é a forma como ela constrói o ninho dela. Você sabia que a águia, ela constrói o ninho nela na rocha mais alta que ela encontrar. Ela sobe a maior montanha, na rocha mais alta que ela encontrar. Essa rocha também precisa ter uma fenda, precisa ter um buraco. Quando ela encontra essa rocha, então a águia começa a construir o seu ninho. E o ninho da águia é um dos ninhos, se não for o ninho mais forte que existe na natureza. Porque com muito trabalho, com muito esforço, a águia primeiro pega gravetos grossos, gravetos grandes. O ninho da águia também é um ninho muito grande, porque ela é uma ave grande. Então primeiro ela leva esses gravetos grandes e começa a fazer o seu ninho. Quantas viagens essa águia tem que dar para chegar até o topo dessa montanha levando esses gravetos grossos? Depois, para forrar esses gravetos grossos, ela pega uns gravetos mais fininhos e leva todos ali na sua garra. Sabe lá Deus quantas viagens ela tem que dar. Depois que ela deixa tudo arrumadinho, e como eu dizia pela manhã, isso é algo tão lindo, porque eles não fizeram curso de arquitetura. Ademir não tem curso de construção de nada. Eu até disse pela manhã que lá na nossa casa em Sorocaba os passarinhos estão montando um condomínio lá no telhado, né? E o que é interessante é que existem 3 ninhos assim, bem próximos um do outro assim, e eles são tão parecidos, eles são tão perfeitos. Aí eu brinquei e disse assim: olha, eles estão fazendo um condomínio com as casinhas aqui tudo parecida. Queridos, aquilo é lindo demais, porque eles não estudaram. Eles não se prepararam para aquilo. Mas o nosso Deus, que é perfeito, que triste, que pequeno é o ser que acredita que tudo isso pode ter surgido de uma explosão ou de uma evolução. É muita perfeição, é muito cuidado, é muito zelo, é muito detalhe. E esses detalhes nem se comparam ao meu ser e ao seu ser. Não se compara a esse coração batendo aí dentro de você, a esse sangue correndo aí pelas suas veias. Não se compara a esse monte de fios aí interligados que existe no seu cérebro, que foi ali moldado pelo nosso Deus para ser a morada do Espírito Santo de Deus. Queridos, depois que a águia constrói esse ninho com os gravetos mais grossos, depois com os gravetos fininhos, ela tira a sua própria pena e ela forra esse ninho, para que ali ela vá colocar os seus filhotes, para que ali ela vá criar a sua família, e para que ali também ela possa dormir, para que ali ela possa morar. E eu quero dizer uma coisa para você que nos ensina ali o Evangelho de Mateus. A parte mais importante do nosso ministério, a parte mais importante da nossa casa, está onde ninguém vê. Não está aqui. Porque aqui, isso aqui não é alicerce de ninguém. Isso aqui não é alicerce de ninguém. Isso aqui não é alicerce de ninguém. A parte mais importante do nosso ministério está num lugar onde ninguém pode ver. Está onde você está construindo. Se você está construindo na rocha ou se você está construindo na areia. E isso faz a diferença brutal, brutal, brutal mesmo em nosso ministério. O Ademir é construtor e ele sabe disso. A parte mais importante, talvez a mais demorada, é justamente o alicerce. Se o alicerce for mal feito, você pode construir aquela casa linda, toda espelhada, de azulejos importados, encher com os móveis mais caríssimos do mundo. Na primeira chuva, na primeira tempestade, tudo aquilo cai por terra. Só que o alicerce ninguém vê. Eu nunca vi ninguém passando ali nas Palmas, naquelas grandes mansões, e dizendo assim: nossa, que alicerce, hein? Fala sério, hein? Um dia eu vou ter uma casa com alicerce assim. Ninguém fala. A gente admira as janelas, os portões, as plantas, aquelas coisas todas lindas. Mas aquilo são só meros detalhes de uma coisa que foi bem alicerçada. Quantas vezes a gente vê aí relatos de prédios que vão ao chão. Você pensa que na vida ministerial é diferente? Quantas vezes nós vemos relatos de grandes homens de Deus que como prédios foram ao chão, porque os seus alicerces não estavam bem fundamentados. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não é fácil ter um alicerce bem fundamentado. Porque um alicerce bem fundamentado, ele pode estar olhando somente para Cristo, e a grande motivação tem que ser sempre Cristo. Sabe quando é que o nosso ministério ele está alicerçado na areia?
quando nós esperamos elogios para fazer alguma coisa. Quando o nosso grande incentivo para fazer as coisas é a bajulação. Você vem. Ah, por favor, se você não vier, não vai ser a mesma coisa. Você vai vir? Ah, ninguém arruma como você. Ai, não sei, eu vou pensar. Se a motivação para o seu ministério ser sempre o que as pessoas estão fazendo, os empurrões, os que as pessoas estão achando. Se quando você termina de fazer algo, você fica igual uma desesperadinha assim, o que você achou? E aí, como foi? E aí, você acha que eu fui bem? Queridos, isso é um risco tão grande. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você é normal. Porque todo ser humano gosta de elogio. Nós gostamos, isso faz parte da carne. Mas isso é perigoso demais. A vaidade humana foi ali a brecha que Satanás achou. Porque quando ele chegou para Eva, ele disse assim, olha, você já pensou? Você pode ser igual a Deus. Nossa! Naquela hora o ego dela subiu assim. Queridos, então isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer para tudo, para que eu estou buscando a Deus, por que eu trabalho para Deus, o que eu estou fazendo, é assim, Senhor, qual é a minha grande motivação? É o teu sacrifício feito na cruz? Senhor, qual é a minha grande motivação? É ser assunto no céu e não na terra? Senhor, qual é a minha grande motivação? Agradar o teu coração? Saiba você que o seu ministério está sendo construído na rocha. Saiba você que o seu ministério está sendo construído sobre a rocha chamada Jesus. Queridos, um vendaval que der ali em Sorocaba vai levar ali aquele meu condomínio lindo dos passarinhos. E vai mesmo, e olha que lá venta. Agora o ninho das aves, da águia, ele é diferente. Os Estados Unidos sabem bem disso. Os principais vendavais, eles começam no topo e depois eles saem descendo até virar aqueles tufões que a gente pensa que surge da terra. Não surge da terra, ele começa no alto. E Deus deu essa sabedoria para a águia, que o ninho da águia, ele é tão pesado, ele é tão grande. E quando a águia escolhe o lugar para construir o seu ninho, mais uma vez dizendo, além da altura, é próximo de um paredão e numa fenda de uma rocha. Porque o vento vai vir, pode até soprar, algumas peninhas podem até sair dali, mas o ninho não é carregado, a casa não é destruída. Queridos, a gente só vai saber se o nosso alicerce está fundamentado mesmo em Cristo Jesus a hora que vier a tempestade. Você sabia disso? Alguém ouviu falar já aí que uma casa simplesmente caiu sem vento, sem chuva, um dia belo, ensolarado, com o tempo parado, em algum local em que nunca teve vendavais, em que nunca teve tempestade, que nunca teve nada, a casa simplesmente do nada caiu? Não cai, né, Ademir? É necessário que venha a tempestade, é necessário que venha o vendaval, é necessário que venha o dia ruim, para nós sabermos, Senhor, aonde está o meu ministério? Senhor, para quem eu canto? Senhor, para quem eu toco? Senhor, a quem eu louvo? Senhor, por que eu vou na igreja? Senhor, por que eu prego? É nessa hora, queridos, que nós descobrimos aonde está fundamentado o meu ministério. Deus falou muito, a primeira vez que Deus falou assim fortemente comigo foi quando o Lucas foi diagnosticado ali com a meningite. Ele tinha 5 anos. Cadê a Vanessa? Tá aí? Vanessa do Cururu? Não. Se eu não me engano, no ano de 2005, eu sei porque foi o dia do casamento da Vanessa do Cururu. Então ela sempre me lembra a data da primeira meningite do Lucas. Mas pensa, até então, você só leva filho com virose no hospital. E é gripe, a garganta inflamada. E olha que o bichinho era magrinho. Pensa, numa criança magra, era o Luquinhas. Então de repente quando você leva aquele menino ali para o hospital, e aí ele não abre o olho, ele não se mexe, é parado, a noite inteira já tinha vomitado tanto que não tinha mais forças para nada, não mexia a cabeça, não abria o olho, e você vê aquele seu filho ali, jogado ali sem saber o que fazer, e de repente vem para você assim o diagnóstico, meningite. E aí você pensa assim, e agora? Que tempestade, que vendaval.
quando trouxeram as máscaras pra gente colocar, e eu entrei ali naquela sala de isolamento, queridos, eu não chorava, eu uivava. Eu olhava pro teto ali daquele banheiro, e aí eu lembro que eu dizia que uma voz disse assim pra mim: agora é a hora. Agora é a hora de você mostrar para você mesmo. Porque, queridos, se a gente pensa que a gente prova alguma coisa para Deus, nós somos os mais bobinhos dos seres. Deus conhece tudo. A Bíblia diz assim que antes mesmo que a palavra chegue até a nossa boca, a nossa mente ou o nosso coração, Deus já conhece. O amanhã Deus já viveu. Nós não vivemos no tempo de Deus. Então quando a tempestade vem, é para mostrar para nós mesmos. Não, a tempestade chegou e eu vou mostrar para Deus que eu consigo. É uma análise do seu evangelho, aquilo que você acredita. E aí aquela hora que me veio essa voz assim: agora, pela primeira vez, depois de mais de 10 anos de evangelho, é que você vai mostrar em quem você tem crido. É que você vai olhar para dentro de você mesmo, Jane, e dizer assim: em quem você tem crido. E na hora, querido, só me vinha Abraão e Isaac na cabeça, Abraão e Isaac na cabeça. E eu dentro daquele banheiro, naquela salinha de isolamento, e eu dizia assim: Deus, a história de Isaac eu já conheço, Pai. Senhor, a história de Isaac eu já conheço. Isso era um sábado. E eu dizia: mas eu não sei como vai ser o meu domingo, Senhor. Eu não sei como vai ser o meu domingo. E a Rivanera entrava naquela sala, daqui a pouco saía e ia perambular pelo corredor, ali andando para lá e para cá. E a única coisa que eu dizia para Deus é assim: Senhor, eu sei que ele não é meu, ele é teu. Então se o Senhor tiver que levar, quem sou eu para contender contra ti? Então que seja feita a tua vontade. Queridos, é difícil demais. É difícil demais. Mas isso é ministério. É crer que nós estamos nessa vida de uma forma passageira. E como Jó disse: nu eu vim e nu eu voltarei para o Pai. Então não serão as aflições desta terra, as aflições desta vida, que vão me tirar da tua presença. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor o curou. Mas ainda se o Senhor o tivesse levado, o meu fundamento não podia estar nas bênçãos que Deus pode me dar. Tem um louvor que a gente canta que diz que os nossos olhos não devem estar somente nas mãos de Deus, naquilo que Ele pode nos dar, mas os nossos olhos têm que estar no sacrifício que Ele fez lá na cruz. E Ele sim merece toda adoração. Sabe outra coisa tremenda que a gente aprende com a águia? Que na hora da tempestade, a hora que tudo escurece, e eu quero que vocês imaginem agora uma fazenda em que nós estejamos lá também, muito boi, muita vaca, muito porco e outras aves lindas lá, galinhas cacarejando e aves ali voando e uma águia lá no meio de nós. Quando a tempestade começa, qual é o primeiro instinto? Você sai procurando uma proteção. Se tiver uma caverna, você vai para a caverna. Se tiver um buraco, você vai para um buraco. E isso vai fazer o boi, isso vai fazer a vaca, vai fazer o cavalo, vai fazer os passarinhos. Vão sair procurando uma árvorezinha para se esconder, um cantinho para se esconder. E todo mundo some para o mais protegido possível. Você sabe o que a águia faz na hora da tempestade? A águia alça o seu voo e ela parte numa disparada em rumo às nuvens, que quem olha diz assim: eita, acho que essa águia tá ficando doida. Tá todo mundo correndo aqui para a caverna e a águia, acho que deu chute nela. Deve ter dado algum curto-circuito aí na águia. E ela bate num voo em disparada. Sabe por quê? É o instinto que Deus colocou na águia. Ela sabe que acima daquelas nuvens escuras e turbulentas ainda existe um céu azul. E a águia vai, ainda que cansada, e ela sobe para cima das nuvens. E ela fica lá até a tempestade passar. Olha que lição linda. Mas sabe qual é a primeira vontade que a gente tem? Gente Jane, gente Rafinha, gente Kátia, gente Luciano, sabe qual é a primeira vontade que a gente tem quando a tempestade começa? Correr pro buraco. É a primeira isso aconteceu, queridos, com o profeta Elias. Eu fico um pouco brava quando eu vejo alguém falando mal de Elias aqui, sabia? Porque, gente, o cara foi muito 10, o cara foi um homem muito de Deus. E claro, teve seu tempo de medo e foi lá para a caverna, foi mesmo. Mas porque ele era ser humano, assim como eu e como você. Quando você passa, Elisama, quantas vezes você estava passando por uma tempestade tão grande, você tinha vontade de subir aqui e cantar? Douglas, dá vontade de tocar? A vontade
vontade não é nem de vir no culto. A vontade de tirar o telefone do gancho, desligar o celular, fechar a porta do quarto e ficar lá, ó céus, ó vida, ó tristeza, e como eu sofro e como não faço mais nada. Deus, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais fazer rádio. Deus, eu não quero mais pregar. Deus, Senhor, qualquer semelhança é pura coincidência, tá bom? Deus, não quero fazer mais nada. Senhor, me dá um tempo. Senhor, eu entrego. Senhor, não sei o quê. É a primeira atitude humana, natural, da natureza que a gente faz. É isso, é se trancar, é se esconder, é fugir. Mas sabe o que a águia nos ensina nesta noite? Que acima desta nuvem cheia de tempestade, que quer te fazer desistir, que quer te fazer parar, tem um céu lindo, tão azul. Tem um céu tão lindo. Nosso Deus continua no mesmo lugar. Ele não é abalado pela tempestade, ele não é abalado pela turbulência. E você sabe que eu fechava os olhos e ficava imaginando esta cena, e eu imaginava um pássaro chegando todo molhado, as peninhas assim tudo grudada, tudo arrepiado, talvez com frio. Quem sabe um raio atingiu, quem sabe um trovão atingiu, mas guia, ela não para. Ela não para. Ela chega lá acima das nuvens, machucada, marcada. Mas eu imagino assim, com aquele coraçãozinho assim, sabe, batendo, batendo, batendo. Mas eu imagino quando ela atravessa a tempestade, que ela chega lá em cima, ela faz ufa, ufa. E aí aquele azul lindo do céu faz ela lembrar: a tempestade vai passar. O céu vai brilhar de novo. A tempestade, ela não é eterna. Eu não sei o que está querendo ou o que fez você pensar em desistir, em pedir um tempo, em deixar de fazer, em não querer fazer, em se sentir o menor dos mortais. Sabe o que o Senhor diz? Eu te lembro, trago a águia hoje para te lembrar que eu sou um Deus que te trouxe aqui para restaurar o teu chamado, o teu dom, o teu ministério. E a última lição que nós aprendemos com a águia é que, queridos, é um dos animais que tem uma das maiores longevidades, né, de vida. Chega a viver até 70 anos. Mas toda águia, não são algumas. Quando chega mais ou menos na metade do seu período de vida, a águia tem que tomar uma decisão muito séria na vida dela. Ou ela morre, ou ela passa por um processo muito doloroso. Porque isso faz parte da natureza da águia. Por volta dos 35 aos 40 anos, o bico da águia, que antes era pontiagudo, e isso a faz pegar as suas presas, comer as suas presas, se defender dos seus predadores, ele encurva. Ele fica muito velho e ele fica todo encurvado. As suas unhas, que eram as suas garras, né, as suas unhas que antes eram pontiagudas e que conseguiam, né, pegar as suas presas, levar os seus troncos e gravetos para construir os seus ninhos, que faz com que ela seja uma ave de rapina, uma das mais admiráveis de todas as aves, né? Ela se encontra fraca, mole e encurvada. As suas penas, por causa do decorrer dos anos, talvez de tantas tempestades, de tantos voos, ela se torna grossa e velha. E ela não pode mais voar da forma como ela voava. Nessa hora, nessa fase da vida da águia, é ela que toma a decisão. Nenhum pode tomar por ela. Aí você se pergunta, existem águias que morrem? Sim. Nesse período da vida da águia, existem águias que se entregam e morrem. Mas a águia que decide lutar, ela sobe e sai procurando um monte muito alto, que tenha um paredão e uma fenda, não mais a do seu ninho. Um outro monte. Por que esse paredão? Porque ela não vai mais poder voar. Porque ela vai passar por um processo mais doloroso da vida dela. Mas é um processo transformador. É um processo restaurador. Quando a águia encontra esse lugar, queridos, ela vai passar 150 dias nesse processo. A primeira coisa que a águia faz é começar a bater o seu bico na pedra, sem anestesia, sentindo toda a dor, mas ela conhece a necessidade. E a águia começa a bater o seu bico na pedra até que o seu bico caia. Depois que o seu bico cai, ela fica ali quietinha, quietinha, esperando que um novo bico, a ponte, comece a nascer.
Depois que esse bico cresce, com esse bico, ela arranca as suas unhas. E esse processo tem que ir cada um da sua vez, porque com o seu bico encurvado ela não consegue arrancar as suas unhas. Com as suas unhas mole ela não consegue fazer outra coisa. Então, primeiro processo, ela arranca o seu bico. No segundo processo, ela arranca as suas unhas. Isso causa dor. Isso causa dor. Depois que as suas unhas crescem renovadas, ela começa a arrancar as suas penas, uma a uma. Você fica imaginando como fica feio esse bicho. Nesse processo que ele está lá escondidinho, como ele fica feio. E aí depois que ela arranca todas as suas penas começam a crescer. E dali a 150 dias, eis que ressurge uma ave transformada, muito melhor do que aquela primeira ave que chegou ali. Porque nos seus primeiros 40 anos ela podia ter a robustez, mas no seu segundo ciclo de vida, além da robustez, ela tem a experiência. Além de toda a sua transformação, agora ela sabe tudo que ela viveu ao longo dos seus 40 anos. Muitas vezes no nosso ministério é necessário que Deus faça isso conosco. Vem aqui que eu preciso te transformar. Vem aqui porque o seu ego está precisando. Vem aqui porque existem coisas que você veio carregando ao longo dos anos e que não está me agradando mais. Isso está te aleijando. O que a tua boca está falando agora não provém mais de mim. É um pouco meu e um pouco teu. Olha o que as tuas mãos estão fazendo. Não está agradando o meu coração. E a tua presença está me causando nojo. Mas eu te amo tanto que vem cá. Vem cá. Vem cá que eu quero te transformar. Vem cá para o meu monte. Vem cá para a minha rocha. Vem cá para o meu cantinho que eu tenho preparado para você. Um canto na rocha verdadeira chamada Jesus. Que eu vou transformar primeiro o teu falar. Depois eu vou transformar o teu agir. E aí depois eu vou te vestir com vestes resplandecentes. E aí você vai estar preparado para receber glória humana. Porque aí você vai entregar ela nas minhas mãos. Só assim você vai estar preparada para entender que sou eu que faço todas as coisas. E quando o seu eu começar a inchar de novo, você vai se lembrar lá do mais alto monte. Você vai se lembrar que foi lá que eu tratei, foi lá que eu te lapidei. Sabe o que o Senhor diz? Querido, se você está se sentindo todo encurvado e que essa tempestade que você está passando parece o fim do teu ministério, sabe o que Deus te fala nesta noite? Estou tão somente te levando para o mais alto monte, porque o que eu vou fazer na segunda fase da tua vida é tão tremendo, é tão tremendo, é tão tremendo, é tão tremendo, que nos seus mais altos sonhos você jamais conseguiria sonhar. Quero que você se coloque de pé agora, querido. Aleluias. Queridos, se nós quisermos em nossa vida ministerial alçarmos voos tremendos, tremendos, tremendos e maravilhosos como os da águia, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender que o sacrifício de louvor, ele vem, Douglas, quando a gente não tem vontade de cantar. Sabia, Elisama? Nosso sacrifício de louvor, ele vem quando a nossa vontade é ficar quieta e ninguém nos vê. Aí é nessa hora que você mostra para você mesmo quem é que você serve. Porque quando está tudo bem, quando está tudo ótimo, é maravilhoso, queridos, fazer a obra. É tremendo fazer a obra. Mas quando a tempestade vem, aí a gente sabe que não é mais as nossas forças que está fazendo, mas é o Senhor que faz por nós. Aí é nessa hora que o milagre acontece em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso lado. Aleluias. Soberano Deus Altíssimo, Pai Santo, Deus de amor, nós cremos, Paizinho querido, que ainda existem tantas promessas a serem cumpridas, ó Pai, em nossas vidas. Mas, Paizinho querido, a tempestade, Senhor Deus, ela bateu. E a nossa vontade, Senhor Deus, é correr, 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 se esconder, ficar quietinho. Mas nesta noite, Paizinho querido, o Senhor nos convida a alçar voos. E, Paizinho querido, como disse o salmista, para uma rocha que é mais alta do que nós. Paizinho querido, mas pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Então nesta noite, Senhor Deus, nos dá a visão de águia. Nos ensina, Senhor Deus, a olhar para o céu, Senhor Deus, e não para o buraco, e não para o problema, e não para a dificuldade, e não para as afrontas, Senhor Deus, que muitas vezes nós
nosso chamado ministerial, Senhor Deus, nos causa, Pai. Mas que em tudo, Senhor Deus, na hora da tribulação e na hora da honra, possamos olhar para o Senhor e alçar voos, crendo, Paizinho querido, aleluias, ó Deus, que é para o céu que nós temos que olhar e que nós não vamos morrer, Pai, enquanto vemos as Tuas promessas cumpridas em nossa vida, Senhor Deus, e sabemos que o único que pode impedir o cumprimento destas promessas somos nós mesmos. Por isso, Senhor Deus, nos dá domínio, Senhor Deus, aquele que se encontra fora do centro da Tua vontade, traz para a Tua presença, Deus, e opera o Teu milagre, em nome de Jesus.